Drayton Roberto Fontanive, catarinense de Rio do Sul e jaraguaense de coração. O atleta, nascido em 20 de janeiro de 1976, é casado com Heloísa e pai da Maria Eduarda e do Luca. Em 1988, aos 12 anos, o garoto vindo de Itajaí, ainda criança, chegou a Jaraguá do Sul para estudar no Colégio Marista São Luís. E foi ali que Drayton passou a se destacar com a bola nos pés, mais precisamente com a bola pesada de futsal. Logo entrou para a equipe de base de futsal de Jaraguá do Sul, onde cresceu como atleta e foi pouco a pouco subindo de categoria até chegar à equipe principal. Aos 18 anos, integrou a equipe que marca até hoje a torcida. Talvez ali foi o nascimento, ou para muitos, o começo da potência que Jaraguá do Sul virou no futsal mundial alguns anos depois. No ano de 1996, a equipe de jovens jogadores conquistou o título da primeira divisão de Santa Catarina, considerada a segunda divisão, com uma equipe com média de idade de pouco mais de 19 anos. A ADJ Urbano tinha jogadores que se destacariam anos mais tarde no futsal de Santa Catarina e do Brasil. Comandada pelo treinador Maneca e jogadores como Paulinho, ex-Malve, Ninho, Chico, ex-Malve, Cisso, Intelli, Alemão, do Atlântico, Zerbim, Beira Rio, Shell, Dão, ex-Malve, Rubens, Mabinha, Jason, Drayton, entre outros. No ano de 1997, Drayton continuou sua trajetória no futsal, porém já cursava a faculdade na FURB de Blumenau. E com uma equipe também muito jovem, chegaram à semifinal, onde acabaram derrotados pela forte equipe da Tupper de São Bento do Sul, que marcou época no estado. Já em 1998, aquela equipe de jovens acabou se desfazendo. Muitos foram para outras equipes, tiveram carreiras no futsal e outros, como é normal no meio do futebol, acabaram optando pelos estudos. Foi o caso de Drayton, que paralelamente seguiu por alguns anos como treinador de futsal do Colégio Marista São Luís. Alguns anos depois, se formou na faculdade e hoje é sócio de uma empresa que desenvolve sistemas. Sempre foi e ainda é muito requisitado para o futebol amador da região. Conquistou inúmeros títulos de futsal em campeonatos importantes da região, Xereder, Corupá, Jaraguá do Sul. Foi integrante das fortes equipes da Coremaco, Vitória e Franca Calçados. No Beira Rio, é figura carimbada do Segunda e Quinta Feirino. No primeiro campeonato de futebol do Beira Rio, conduziu a equipe do América do Rio de Janeiro à terceira colocação. Em 2014, foi capitão da Inglaterra e um gol nos acréscimos tirou a equipe das semifinais da competição. Em 2015, o jogador vai conduzir seu time de coração, o Flamengo, e tentará conquistar um dos poucos troféus que faltam em sua galeria de títulos. Depois dessa sequência de imagens do nosso entrevistado da noite, vamos à apresentação dele. O Drayton Roberto Fontanive é o craque flamenguista, craque do Flamengo nessa temporada. É o nosso primeiro Bola da Vez, esse Bola da Vez especial do Beira Rio Clube de Campo. Para entrevistá-los, nós teremos o Messias, também jogador do campeonato, o César Prade, que além de jogador é o presidente do clube, o cara que paga a conta, eu, Henrique Porto, e nosso amigo Rafael Rangel. Então, para começar os trabalhos da noite, nós convidamos o amigo Messias para a primeira pergunta ao Drayton, nosso Bola da Vez. É isso aí. Primeiramente, aí, quero parabenizar mais uma vez o nosso capitão do Flamengo, que eu vou ter o privilégio de jogar esse ano, né? Espero que faça um bom papel, né, como atacante. Mas hoje o entrevistado é você, eu quero perguntar. Seguinte, as derrotas de 2013, 2014 foram bem dolorosas, a gente sabe disso, você é um cara que muito focado naquilo que faz, e principalmente contra a Inglaterra o ano passado foi bem marcante. Eu gostaria de saber o que você faria diferente, um exemplo, para apagar essa imagem que ficou do passado. Olha, fazer diferente, eu acho que não faria muita coisa diferente não. O time estava fechado, estava todo mundo comprometido, não tivemos problemas nem dentro nem extra-campo. Então, assim, faltou detalhe, faltou talvez um pouco mais de coragem na hora decisiva do campeonato. Não estou dizendo que o nosso time foi covarde, mas talvez tenha sido contido demais. Talvez devesse ter agredido um pouquinho mais na fase final. Eu quero voltar um pouquinho em 2013. Você falou que não teve problema extra-campo, mas a gente sabe que teve um jogador do América, o time que você era capitão, que chegou em terceiro lugar, que não concordou com a reserva, foi o Luizinho, e chegou até a postar em rede social a imagem da camisa do América, que era dele, com álcool e fósforo, né?
Tu acha que esse tipo de atitude foi determinante para vocês não chegar naquela final? Olha, realmente você deve ser um baita repórter, porque tem muito mais informações que eu tive. Não vi essas imagens, não posso comentar sobre coisas que eu não vi. Eu tenho a minha responsabilidade. O Luizinho é um atleta excepcional, o melhor passe do Beira-Rio. Então, assim, com certeza ele teria condições de estar jogando mais tempo. O que atrapalhou um pouco a participação dele nesse campeonato, ele estava em aula, tinha outros compromissos. Então, assim, faltou um pouquinho para aquela sequência de jogos para dar mais ritmo de jogo. Agora, com os fatos que você levantou, realmente eu não tenho conhecimento. Assim que eu tiver conhecimento, daí eu posso comentar melhor. Então, Drayton, obrigado pelos elogios, mas assim, tu colocou que o Luizinho é um excelente jogador e que é o melhor passe do Beira. Não estou aqui para concordar ou discordar, mas se é um excelente jogador e o melhor passe do Beira-Rio, por que ele foi reserva naquela semifinal, então? Uma das partes da minha resposta anterior, que como ele tinha outros compromissos, ele não conseguiu ter uma sequência. Então, nada melhor do que um time é ter um comprometimento de uma forma geral. Não que ele não tenha sido comprometido, mas eu tenho que valorizar quem conseguiu dar mais continuidade durante o campeonato. Consequentemente, é uma questão lógica ele ter cedido a vaga dele para outros jogadores que estavam com uma sequência e, obviamente, com um conjunto melhor. Isso não significa individual, e sim conjunto. Bom, agora passamos a palavra ao presidente César Prade, que promete fazer uma pergunta não tão capciosa assim para o Drayton. Drayton, o Flamengo é considerado por muitos o melhor time do campeonato, até pela presença sua como capitão, mais Rubens e o Chico. Você vê esse favoritismo no Flamengo? Olha, é inegável que o time é composto de grandes jogadores, não só esses 3 nomes que foram citados, mas o time é composto de nós temos o artilheiro do ano passado no nosso time, que é o artilheiro 2014, então assim, tem uma base bem concisa de time. Justamente por isso não tem como a gente tirar um certo favoritismo junto a muitos outros times, inclusive, na minha opinião, tem times com nomes melhores do que o nosso no conjunto total. Então, assim, não vou fugir de responsabilidade, o nosso time sim tem que ser considerado um favorito, e eu considero. No momento que eu não me considerar favorito, eu prefiro não entrar no campeonato, porque só para participar eu não entro. Então eu prefiro entrar, fazer um time competitivo para ganhar. Se não ganhar, é uma consequência. Gostaria de ver você jogando, não como back, mas mais armando jogada mais próximo ao gol. Tem essa chance? Eu que vi você jogar desde muito novo, acho que tu tem muita qualidade para fazer essa função, de repente de ligar os atacantes, para deixar mais eles pifados, aquela famosa assistência. Tem chance de você não jogar de back, jogar mais na frente? É até engraçado, porque assim, eu prefiro jogar mais nessa função tática do que de zagueiro. Como o Beira-Rio ele tem mais limitado o número de zagueiros, eu acabo muitas vezes me dispondo a essa posição porque eu tenho certa facilidade em marcar. Porém, me agrada mais uma posição mais de criação e ajudando também na marcação, nunca vou deixar de marcar. E outra coisa que eu procurei nos outros campeonatos e nesse não foi diferente é montar um time que a gente chama de coringa. Então, se respondendo a sua pergunta, me agrada essa possibilidade e no time que a gente conseguiu montar no Flamengo tem vários coringas, então com certeza existe essa possibilidade. Mas vai depender mais de situação do campeonato, suspensão, contusões e até mesmo o adversário. O adversário vai mandar muito na nossa tática, porque reforçando, a gente conseguiu montar um time com coringas. Então a gente vai poder mudar várias peças de acordo com o jogo, inclusive dentro do próprio jogo, a gente pretende mudar até para tentar confundir o adversário taticamente. Bom, Drayton, fechando essa entrevista, né? Você é um atleta que tem uma história rica tanto no futsal como no futebol. Agora no Beira-Rio, você foi capitão por 2 anos da América e da Inglaterra. Vamos dizer assim, fracassou os 2 anos porque não conseguiu levar o seu time à decisão. E nesse 3º ano está defendendo o Flamengo, que é o teu time do coração. Tu acha que finalmente chegou a hora de dar aquele beijo lá e levantar a taça? Não, realmente é verdade. Assim, é um ano que vai ser mais especial. Não que os outros anos não tenham sido especial, mas defender as cores aqui, o símbolo que me agrada,
Então, assim, com certeza é um time que move muitos sentimentos, tanto a favor quanto contra. Então, dizer que eu vou me dedicar mais do que os outros anos é irresponsabilidade minha, porque quando eu entro, inclusive já joguei campeonatos por outros escudos, e nem por isso eu deixei de me dedicar ao máximo. É claro que o prazer numa conquista com essa camisa vai ser um pouquinho maior, mas a dedicação é a mesma. E se chegou a hora, na verdade já passou da hora. Terceiro lugar, o ano passado nós caímos fora numa repescagem, como foi dito anteriormente, de uma forma um pouco mais dolorida, porque a gente sabia que podia ter ido um pouquinho mais. Esse ano é tentar ver os erros dos anos anteriores e não cometer os mesmos. E aí sim, em busca da taça. Bom, agradecemos a presença do Drayton, primeiro que teve coragem de encarar essa seleta mesa aqui, primeiro bola da vez do Beira-Rio, e fiquem atentos que daqui a alguns dias entram outros programas no ar também, com novas vítimas da nossa mesa redonda aqui, ou mesa quadrada, como for.